Olá, professor, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Polidoro e, junto com o Leonardo N. Ribeiro, a gente vai aqui apresentar o quarto trabalho da disciplina de Sistemas Operacionais. Então, eu queria até pedir desculpa antecipadamente, porque foi uma correria para gravar, então a gente gosta sempre de fazer um slidezinho para facilitar a apresentação, mas dessa vez, final de semestre, é muita correria, daí não foi possível. Bem, aqui vamos ver o código já. Aqui no começo a gente fez os importes das bibliotecas que foram necessários para o código e depois definiu algumas estruturas, algumas constantes básicas, né, block size e o max t. E depois a gente fez o struct, né, o targs, que a gente vai usar no código inteiro, né. Então ele tem dois campos, que são ambos vetores são strings, né, vetores de char, o path origem e o path destino. E, bem, daí aqui a função que eu vou falar, o Léo vai falar a função main, eu vou falar aqui da função de sincronização de arquivos. Então aqui a gente tem três inteiros, o origem, o destino e um inteiro n, e uma string que é o buffer, né, que vai ser utilizado como um vetor temporário na leitura e escrita. E depois a gente também declara uma variável TA, que é justamente uma variável do tipo targst, que é a nossa struct que apresentamos lá em cima. Então, origem recebe o open, ele tem que ser, como ele é a origem, a gente só faz a leitura, então ele só recebe a flag de read only, e o destino, ele também vai abrir o arquivo, né? Só que ele vai receber as flags de write and read, então de tanto de leitura como de escrita, de criação e de truncamento. Bem, depois a gente faz só um if para ver se o open ocorreu direitinho. E depois a gente entra num while infinito, que vai justamente fazer como o funcionamento ele funciona em blocos, né? Então a gente vai fazer esse while infinito, então a gente faz a leitura, e daí se a leitura ocorreu tudo certo, o n recebe um valor maior que zero, então ele escreve o que ele leu, né? Então ele lê, guarda em buff, e de buff ele manda para o destino. E daí ele faz isso até os blocos acabarem, e daí ele cai no else e dá o break. Depois a gente tem que fechar, né? Porque sempre que a gente abre, a gente tem que fechar. Então a gente fecha o tutor de conto destino. E essa é a nossa função. Agora o Léo vai explicar um pouco da main. Bem, eu vou explicar aqui a função main. Temos aqui o int argc e o vetor argv, né? Temos aqui variáveis inteiras para verificação do tempo, que vai ser utilizado, né? Temos aqui os dois auxiliares e duas variáveis i e j. Temos a struct stat para fazer a verificação do tempo, verificação do tempo naquele caminho, né? Naquele arquivo. Temos aqui as threads, o id de threads, né? Temos aqui a variável TA, que vai ser uma variável para ver que tem a struct, que tem um caminho de origem e um caminho de destino. Temos aqui um diretório e uma struct direct aí que vai receber o widget mais para frente, né? Bem, temos aqui duas strings e agora vamos para o last while. Esse last while é um laço infinito, né? Que vai inicializar aqui com i igual a zero. Primeiramente, a gente vai abrir o arquivo do minha pasta. Se não der certo, já dá o break aqui nesse while. A partir do momento que ele abriu, ele vai fazer o readdir, né? Que é ler o que está na pasta. No caso que ele abriu minha pasta, então ele vai estar aqui. Ele vai ler o que está na pasta até enquanto não é diferente de nulo, né? Então ele vai ler todos os elementos da pasta. Primeiro, então a gente faz uma comparação, porque todo diretório começa com ponto e ponto, ponto, então a gente tem que pular esses dois arquivos aí de ponto, ponto, ponto. Então a gente pulando a gente faz um stdr_cat, né, que concatena. Então primeiro a gente pega o quê? A gente copia a minha pasta para o fd1.
que é aquela string lá. Copiando o fd1, a gente concatena com o dpname, que vai ser o nome. Então, concatena minha pasta com example1. O stdrcat, aqui embaixo faz a mesma coisa, só que para o backup, né? Para minha pasta backup. Bem, a gente realiza aqui um stat. Então, o buffer origin recebe aquela struct, né? Que recebe o que está em fd1, no endereço de fd1. Então, ele recebe a informação que a gente quer, o último tempo de modificação, né? Então, recebendo o último tempo de modificação, a gente faz também isso para o buff destino, para a gente ter também o último tempo de modificação no backup. E coloca em aux1, porque esse aux aqui é para verificar se existe o arquivo no buff destino, senão tem que ser criado. Então, o que a gente faz? A gente copia o que está em fd1 para TA e, né, no path origin. Então, a gente copia aquele endereço para o path origin do TA e copia aquele outro endereço do destino para o path destino do TA. A gente manda uma thread, pthread, a gente cria uma thread aqui, né, pthread create, manda, que vai para a função de sincronização lá, fazer no caso vai ser o create, né. Então, se caso ele não faça isso, caso esse valor aqui não seja -1, ele vem para cá, ele vem para o time, ele vem para esse else. Nesse else ele vai receber do buff origin, né, que recebeu aqui, do buff origin, que recebeu aqui, do buff destino que receberam aqui, ele consegue acessar algumas funções desse struct. Então, a gente coloca aqui stmtime, que é o último tempo de modificação nesse arquivo. O último tempo de modificação nesse arquivo, a gente tem agora os times. Então, a gente verifica, né? Se o tempo do time 1 é maior que o time 2, ele vai ter que modificar o arquivo do minha pasta backup, né? Pensando aqui que o arquivo já existe na minha pasta backup, né? Porque passou desse primeiro if aqui. Aí ele, mesma coisa ali em cima, ele copia o que está em fd1, copia pro TA path origin, copia o que está em fd2 pro path destino, cria uma thread e manda esse arquivo pro esse caminho manda pro sincronização de arquivos, né? No qual vai fazer a transferência. Aí ele pinta aqui um pouco, os tempos foram diferentes, né? Avisando que foi diferentes. Aqui temos um if só de verificação, caso crie muitas threads, muitos arquivos, né? E aqui temos um sleep só para dar uma segurada, para percebermos a modificação. Depois, então, a gente sai, depois de percorrer todos os diretórios, a gente mandou as threads estão lá fazendo suas atividades. Depois disso, a gente manda um thread join até i, né? Porque o i vai sendo incrementado. Isso não vai sendo incrementado dentro desse aqui, né? Dentro desse aqui, que é às vezes que ele manda as threads, né? E depois a gente, quando ele manda a thread, o i é incrementado, depois a gente vai de j até i e junta as threads. Então a gente vai mandando thread e depois a gente junta tudo. E depois volta para o while1 e faz a verificação de novo e fica assim infinitamente. Então era isso a função. E agora vamos fazer alguns testes. Bem, agora vamos para alguns testes, né? Vamos fazer aqui a compilação. Temos aqui o exemplo 1, né? O exemplo 1 aberto e o exemplo 1 no backup. Aí temos aqui o exemplo 2 e o exemplo 2 no backup também. Esse exemplo 3 está fora da pasta. Vamos fazer o primeiro teste aqui, que é mudar o exemplo 1 e ver ele no minha pasta, né? O exemplo 1 no minha pasta, e ver ele mudando no pasta backup. Então temos aqui, está ocorrendo, né? A gente está ocorrendo, o laço está acontecendo. Vamos escrever teste 1 real, né? Então, Ctrl S, salvamos a pasta aqui e vemos aqui que foi salvo. E ele aparece o tempo aqui do tempo que mudou, né? Vamos fazer um teste também, se diminuímos o arquivo, sei lá, escrever teste maiúsculo, em inglês aí também.
Opa, eu mudei no backup, vou mudar aqui no teste real. Aqui, vamos verificar, já mudou aqui no teste backup, né? E apareceu aqui a mudança. Agora o Rodrigo vai explicar mais um pouco dos exemplos aí. Bem, agora vamos testar aqui o exemplo 2. Então, se a gente for ali no backup, a gente vê primeiro na minha pasta que está escrito TIE2, e se a gente for ali no backup, está escrito TIE2, como era de esperar. Então, se a gente modificar aqui na minha pasta o arquivo normal, né, para teste 2, a gente espera, né, que a pasta no backup também tenha alterado, né? Então, como a gente pode ver, tá como era o resultado esperado. Então, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2 estão funcionando. Aqui no código, a gente vê novamente avisando que ocorreu a alteração e o tempo. Bem, agora vamos fazer a alteração dos dois, entre aspas, ao mesmo tempo, né? Então, vamos aqui no exemplo 1, escrever teste 1, tudo em minúsculo, por exemplo. E no teste 2 também, escrever teste 2 tudo em minúsculo, por exemplo. E daí agora a gente consegue visualizar nos backups se a mudança ocorreu, né? Então, no terminal, a mesma coisa. Então, a gente vê ali no terminal que ocorreu a mudança. E nas pastas de backup, nos arquivos de backup, também ocorreu a mudança, como era esperado. Bem, agora como último teste, a gente vai aqui demonstrar a criação de um arquivo na minha pasta, né? Então, a gente vai aqui colocar o exemplo 3 na minha pasta e a gente espera que ele apareça também na minha pasta backup, que é exatamente o que acontece. A gente consegue ver ali na esquerda, né, que o exemplo 3 foi adicionado na minha pasta e que uma cópia dele foi criada na pasta de backup. Então, se a gente for lá no exemplo 3, na minha pasta, e escrever teste 3 SO 2021, a gente vai ver que vai estar escrito a mesma coisa lá na pasta de backup. E com isso, a gente consegue concluir aqui nossa apresentação. A gente espera que tenha sido satisfatória, que e que o trabalho tenha atingido as expectativas do senhor. Para fazendo aqui uma autoavaliação do grupo, né? O trabalho correu bem, foi realmente muita correria, né? Final de semestre é complicado, é, lista e trabalho de outras matérias, mas correu tudo bem, foi bem interessante esse trabalho envolvendo conceito de backup, né? É uma coisa que a gente está tão acostumado a usar hoje em dia, então foi um aprendizado bem bacana. Léo, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que era isso. Obrigado pelo semestre, professor. Professor?